Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre EVA, Economic Value Added. Bom, então o EVA, né, falando em português, traduzindo para a nossa língua, significa valor econômico agregado. Então é uma marca registrada aí de propriedade da empresa de consultoria Stewart Company. E esse EVA está sendo empregado como um sistema amplo de gestão de empresas, né, baseado no conceito de valor econômico agregado. Então, de acordo aí com os criadores, né, Stewart Company, o EVA é uma medida de performance financeira que captura mais que qualquer outra, demonstrando o verdadeiro lucro econômico da empresa. É também a medida de performance mais diretamente relacionada com a criação da riqueza do acionista durante todo o tempo da existência da empresa. Tá? Então, vamos entender aí um pouquinho melhor como que funciona a sistemática de cálculo nele. Né? Vamos entender aqui como que isso é aplicado nas empresas brasileiras. Lembrando que o que eu vou falar aqui para vocês é voltado para empresas de grande porte. Tá? Isso não é, o EVA ele não tem muita utilidade lá para empresas de pequenas e médias, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não concordaria, né, em fazer uma avaliação de pequenas e médias empresas com o EVA. E você já vai entender o porquê disso. Tá? Então vamos entender aí a metodologia de cálculo desse índice, né, vamos chamar assim. E eu vou chamar de EVA, falar em português mesmo, né? Não vou ficar falando AVA, né? O correto seria eu falar AVA, falar EVA para ficar mais simples, né? A gente está aqui no Brasil, quero simplificar um pouco isso. Então, dando uma olhadinha aqui no Excel, eu separei um exemplo, né? E eu tenho algumas demonstrações contábeis aqui que eu preciso para estar calculando esse EVA. Né? Então, o primeiro é o balanço patrimonial. Por que eu preciso do balanço patrimonial? Bom, primeiro ponto é que eu preciso, né, dentro do balanço patrimonial, extrair as fontes de recursos, tanto de terceiros como próprios, que a empresa está utilizando nas atividades dela. Né? E quando a gente aplicar esses recursos no cálculo do EVA, você vai começar a entender um pouquinho melhor o porquê a gente utiliza esses recursos e para que ele serve. Ok? Então, olhando aqui no passivo, né, eu tenho aqui no curto prazo empréstimos, já no longo prazo, né, no não circulante, eu vou ter aqui financiamentos, debêntures, e de capital próprio eu tenho o patrimônio líquido, o total de patrimônio líquido. Bom, então eu preciso utilizar essas contas aqui para estar aplicando no cálculo do EVA. Então o primeiro passo é separar esses capitais, essas fontes de recursos que a empresa está utilizando nas atividades dela e fazer o cálculo do custo médio ponderado de capital, ou seja, calcular o WACC. Ok? Então eu vou separar esses índices, né? Obviamente que aqui no meu exemplo eu deixei separado e eu já coloquei aqui para vocês o custo dessas operações. Tá? Então eu tenho aqui os empréstimos, né, de 174, no valor de 174 a 15%, financiamento 169 a 12%, debêntures 357 a 17%, patrimônio líquido 932 a 20%. Bom, os números aqui são pequenos, é só para ilustrar como que funciona essa metodologia para ficar mais fácil, né, num exemplo. Lógico que isso aqui pode ser milhões, bilhões, né, pode ser um balanço que esteja impresso em, por exemplo, bilhões de reais, né, 174 bilhões, 169 milhões, bilhões e assim por diante, tá? Mas o tamanho do número aqui não tem importância nenhuma, né? Na verdade, eu preciso de um número para conseguir chegar nesse custo, mas normalmente as empresas publicam, né? Principalmente as empresas de grande porte, elas acabam publicando aí os balanços com números simplificados para ficar menor, e aí eles colocam lá em milhões, em bilhões, tá? Em milhares, né? Para ficar mais fácil de se ler, ok? Bom, então eu preciso, né? Lógico que quando alguém estiver calculando aí o EVA, ele vai precisar do custo das fontes de investimentos e todas que a empresa tiver. Normalmente, empresa de grande porte tem milhares, né? Milhares assim, exagerando, né? Óbvio.
ela tem vários empréstimos, vários financiamentos, algumas debêntures, patrimônio líquido ela só tem um, mas normalmente esses dois camaradas aqui, capitais de terceiros, empréstimo e financiamento, a empresa utiliza muitas linhas de crédito, né? Empréstimo de máquinas, financiamentos para máquinas, financiamentos para computadores, empréstimos de curto prazo para estar pagando mão de obra que ela precisa quando ela está desenvolvendo um projeto novo, né? Por exemplo, ela vai construir uma fábrica nova, enfim, né? Ela precisa aí de recursos que ela capta no mercado e ela às vezes acaba captando vários deles em diferentes instituições financeiras e cada uma cobra uma taxa diferente, ou pode pegar um empréstimo num determinado mês, passou alguns meses, ela pega de novo na mesma instituição, mas de um mês para o outro já houve variação no custo desse empréstimo, então por esse motivo eu preciso estar colocando todos aqui na tabela para formar o custo médio ponderado de capital, que é o nosso WACC, né? Em inglês seria o WACC, ok? Bom, então aqui fazendo a conta, né, só relembrando, tem um outro vídeo que eu trato sobre WACC, então aqui eu vou fazer bem rapidamente, não vou ficar entrando em muitos detalhes, porque esse assunto já está sendo abordado em outro vídeo. Então, preciso do peso de cada fonte de capital aqui que eu estou utilizando, então eu pego o valor da fonte e divido pelo total, né, que é a somatória delas. Fixo aqui a última linha para eu colocar uma fórmula, né, e aí copio e colo. Então, eu faço a soma de todas as fontes, né, empréstimos, mais financiamentos, mais debêntures, mais patrimônio líquido, dá um total de 1.632. Aí eu faço a divisão de cada uma delas por 1.632 e eu acho o peso, né? Se eu somar aqui, ó, tem que dar 100%, né? Ou seja, o peso que cada uma delas tem dentro de todas as fontes, do total de fonte de recursos que a empresa tomou, tem que dar 100% aqui, ok? Continuando, deixa eu puxar um pouquinho aqui mais para você ver melhor. Agora eu preciso multiplicar, né, o peso pela taxa, pelo custo dessa fonte de recursos aqui para ter a composição do WACC. Então faço a multiplicação aqui, 10,66 vezes 15%, arrasto aqui e aí eu faço a somatória de todas elas, ó. 17,98%. O Excel ele vai estar utilizando várias casas depois da vírgula aqui, ó, tá? Então, como eu estou mostrando esse cálculo para você no Excel, eu não vou utilizar a função de arredondamento aqui, né, para não perder a precisão do cálculo. Eu gosto de utilizar todas as casas depois da vírgula, mas se alguém quiser estar arredondando, né, colocar a função de arredondamento aqui para deixar só duas casas depois da vírgula, sem problema, ok? Bom, eu preciso de uma segunda demonstração financeira, que é a DRE, né? A demonstração de resultado do exercício. Por quê? Porque eu preciso do resultado operacional da empresa, né? Então, se eu já tiver com uma DRE que demonstra o que é o resultado operacional, basta eu tomar esse valor aqui, ó. Então, nessa DRE eu tenho aqui resultado operacional 416. Eu vou preencher aqui, ó. Eu já tenho uma tabelinha separado, então vou aproveitar que eu estou no Excel, vou puxar a fórmula aqui, que é muito mais prático, né? 416. O que significa esse resultado operacional? Esse resultado operacional nada mais é que o que a empresa teve de ganho ou até perda, né? Lucro ou prejuízo que a empresa teve exclusivamente com as operações dela. Então, dando uma olhadinha aqui, ó, na demonstração de resultado do exercício, ó, eu tenho o valor das vendas, menos impostos, receita líquida, menos os custos das vendas, resultado bruto, menos as despesas operacionais. E eu já tenho o resultado operacional. Ou seja, o resultado operacional está refletindo o valor das vendas, menos tudo que ela gastou para estar executando, né, produzindo, aí, se for um produto, ou revendendo se for mercadoria, ou prestando algum serviço, tudo que ela gastou em função disso. Ou seja, eu acabo deixando de lado outros gastos que não estão relacionados diretamente com as operações da empresa. Por exemplo, né, despesas financeiras. O que são despesas financeiras? Despesas financeiras são gastos que a empresa tem pagando empréstimos, pagando financiamentos, né, os juros que ela paga pelos empréstimos, pelos financiamentos, pelas debêntures, né? Então, essas despesas financeiras eu não posso considerar como parte operacional da empresa. Por quê? Porque essas despesas financeiras, vamos dizer assim, elas não nasceram naturalmente, né, com as atividades da empresa. Então, o que seria nascer naturalmente com as atividades da empresa? A empresa começou a produzir,
ela vai precisar, por exemplo, uma empresa que fabrica produtos, ela começou a produzir, ela vai precisar de matéria-prima. Comprou matéria-prima a prazo, aparece a conta fornecedores, é espontâneo, né? Eu comprei, vai aparecer a conta fornecedores. Eu tenho uma empresa, vou produzir, tenho que ter funcionários. Tenho funcionários, tenho conta de salários a pagar, né? Vendi, vai gerar impostos. Eu tenho lá a conta de impostos a pagar. Então essas contas são espontâneas, elas nascem com as atividades da empresa. Agora, empréstimo não. A empresa precisa, né? Alguém da administração, né, do controle da empresa precisa tomar a decisão de pegar um empréstimo, pegar um financiamento. Então eles não nascem diretamente com as operações da empresa. Lógico que eles vão acabar se envolvendo depois, né? Então a empresa pegou dinheiro emprestado, pegou um financiamento emprestado para comprar uma máquina, né? E isso vai produzir mais. Mas diretamente ele não tem uma ligação com a parte operacional. Então quando eu faço esse isolamento do resultado, tirando todos os gastos ou até outras receitas que são provindas de alguma atividade que não tem nada a ver com a operação da empresa, eu acabo isolando ela, né? Eu deixo para depois refletir o resultado aqui no lucro, prejuízo líquido. Mas o resultado operacional, para cima dele, né? Olhando aqui a demonstração de resultado, tem que estar só o que a empresa gastou com o que ela gastou para produzir e vender aquilo que ela está comercializando, né? Seja produto, mercadoria ou serviço, ok? Então por isso que eu preciso desse resultado operacional. Então voltando aqui para a tabela, joguei aqui o resultado operacional e agora eu preciso simular, né? O EVA ele precisa que esse resultado operacional seja líquido de contribuição social e imposto de renda. Então eu preciso calcular o valor que eu pagaria de contribuição social e imposto de renda sobre esse resultado operacional. Isso só para o EVA, tá? Porque uma empresa ela não vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o resultado operacional. Ela pode tá deduzindo outras despesas para ter um resultado menor e pagar menos imposto de renda e contribuição social. Isso aqui é exclusivo para o EVA. Tá? E lembrando, né, eu acho que acabei não falando no início do vídeo, que como são empresas de grande porte, praticamente são todas empresas que estão enquadradas no lucro real, ou seja, elas pagam contribuição social e imposto de renda somente sobre o lucro que elas têm, somente sobre o resultado que ela tem, né, o resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Mostrando aqui na DRE para você, ó. Então ela paga o imposto de renda e contribuição social sobre esse valor, tá? Só que aqui, como a gente está simulando, né, um resultado operacional e como se ela estivesse pagando contribuição social e imposto de renda sobre esse resultado, é exclusivo do EVA, tá? Para calcular o EVA. Não tem nada a ver com o valor que ela vai pagar de verdade, né? O valor que ela vai pagar de verdade é o que está na demonstração de resultado. E aí ela deduz tudo que a lei permite. Claro, a empresa vai aproveitar, deduzir, né, ter um resultado menor possível aqui para pagar menos imposto, tá? Então toma um pouquinho de cuidado de não confundir os conceitos aí de imposto de renda e contribuição social. Então eu vou calcular aqui 9% de 416 e eu tenho aqui 37 e também vou calcular 15% dos 416, ok? 62. E aí eu faço 416 menos os 37 menos os 62, tenho o resultado operacional líquido de 316. Deixa eu colocar aqui as casas depois da vírgula para ficar certinho. Esse resultado operacional líquido, dentro do EVA, ele é chamado aí de lucro econômico. Esse é o verdadeiro lucro econômico, o resultado econômico da empresa, né? Então o EVA ele procura averiguar o resultado econômico, o verdadeiro resultado econômico que a empresa teve, né? Então tudo aquilo, o resultado que ela teve em função das operações dela, deixando de lado todos os outros fatores que influenciam o resultado que não estão relacionados com as operações, né? Despesas financeiras, despesas não operacionais, né? Despesas não operacionais seria, por exemplo, quando a empresa vende algum item do imobilizado que ela está perdendo dinheiro, né? Ela pagou um valor maior, mesmo com a depreciação, esse valor acaba sendo inferior ao que ele realmente deveria valer.
Então ela acaba tendo um pequeno prejuízo nisso. Então ela teve uma despesa não operacional. Por quê? Ela está vendendo o imobilizado não tem nada a ver com as operações dela, né? Vamos supor que uma empresa que fabrica chocolate está vendendo um automóvel que já tem lá mais de 10 anos de uso e ela não tem mais interesse em ficar com ele. E aí ela acaba vendendo ele por um valor bem abaixo do que ele realmente vale. Ela tem ele registrado na contabilidade por um valor maior. Na hora de tirar da contabilidade, né, com o valor que foi vendido, ela teve um pequeno prejuízo. E aí ela tem que lançar isso como despesa não operacional. Então isso não tem nada a ver com as vendas de chocolate. O resultado operacional é o resultado, né, daquilo que eu ganhei em função de ter vendido chocolate. Então vendi chocolate e gastei X para produzir esse chocolate. Esse é o resultado operacional que eu tenho. E aí eu deduzo contribuição social e imposto de renda de tudo isso, eu chego no resultado operacional líquido, que é o verdadeiro lucro econômico, ok? Bom, então, continuando aqui com esse resultado operacional líquido que eu obtive, eu vou estar calculando o EVA. E aí o EVA, como que eu calculo ele? É resultado operacional líquido menos o custo que eu tenho de capital, igual a EVA. E quem é o custo de capital? O custo de capital é o que eu peguei emprestado e a sua taxa de juros. Então aqui, ó, na tabelinha aqui do WACC, eu tenho aqui um total de 1.632 que a empresa está utilizando de recursos de terceiros e próprio, a uma taxa média, um custo médio ponderado de 17,98%. Eu preciso saber o EVA, então eu preciso saber o custo de capital. Então, para eu calcular esse custo de capital, basta eu pegar o valor que a empresa está utilizando de fonte de capital e multiplicar pelo custo dessa fonte de capital, pelo custo médio. Eu tenho aqui o valor que eu vou pagar de juros, né? Isso aqui é o que a empresa tem de pagar de juros por estar utilizando todas essas fontes de capitais aqui, ó. Então, se eu fosse fazer a conta, né, de quanto eu vou pagar de juros de empréstimo, pegar 174, multiplicar por 15%, eu ia ter um determinado valor aqui de juros, tá? Se eu pegasse financiamentos, 169, multiplicasse por 12%, ia ter um valor de juros. Debêntures, mesma coisa, patrimônio líquido, a mesma coisa. A soma delas ia dar exatamente 293 também, tá? Então, o WACC ele acaba facilitando algumas contas, né, quando se utiliza ele em alguns outros digamos assim, estudos, né? Que nem nesse caso eu estou usando o WACC para estar calculando o EVA. Como eu já tenho ele mastigado, então eu não preciso fazer conta de cada fonte de financiamento para depois somar elas, apesar que no Excel não seria muito trabalhoso, né? Mas a partir do momento que eu já tenho isso calculado, basta eu multiplicar aqui o 1.632, que é o total das fontes, vezes 17,98%, que ele me dá aí o valor dos juros que essa empresa vai ter que pagar. Então, o valor do EVA é resultado operacional menos o custo de capital em valor monetário, tá? Então, o valor do EVA dessa empresa aqui, ó, 22,69. Ou seja, o EVA ele indica se a empresa está agregando ou destruindo valor para o acionista. Nesse caso aqui, como o resultado está sendo positivo, eu posso dizer que essa empresa está agregando 22,69 de resultado ao acionista. O que quer dizer isso? Está dizendo que essa empresa ela tem capacidade de... Ela está gerando lucro e ela está gerando um lucro ainda suficiente para conseguir pagar tudo que ela deve, se fosse hoje, né? Então ela está tendo um lucro acima daquela expectativa que o acionista deseja. Então por isso que eu falei que o EVA está ligado a empresas de grande porte e normalmente essas empresas são enquadradas no lucro real, porque empresas que comercializam ações no mercado, né, normalmente de capital aberto, são empresas de grande porte, estão enquadradas no lucro real. Eu falei presumido, eu acho que anteriormente, mas desculpa, é real, no lucro real, tá? E com isso ela consegue, né, agregar valor ao acionista. Então o EVA ela é uma medida de agregador, né? Ela funciona como um agregador de valor ao acionista. Então o resultado vai dizer se está agregando, se está destruindo. Se esse resultado fosse negativo, estaria destruindo valor para o acionista.
né? Apesar dela dar lucro, pode ser que o EVA dê negativo, e aí ela, mesmo tendo lucro, isso está dizendo que ela está destruindo o valor ao acionista. Nesse caso não, né? Nesse caso aqui ela está conseguindo cobrir todas as fontes de recursos que ela tem com o resultado apurado até agora, então ela está agregando um valor ao acionista, ok? Aí continuando aqui no nosso exemplo, vamos falar também de MVA. Vamos ver aqui o que é o MVA. Né? Eu vou falar também em português já isso aqui para você. Então, MVA, Market Value Added, ou, né, em português, valor agregado de mercado. Então, também é uma marca registrada de propriedade da empresa de consultoria Stewart Company. E aí, de acordo com a SAF, lá na 2010, página 151, reflete a expressão monetária da riqueza gerada aos proprietários de capital, determinada pela capacidade operacional da empresa em produzir resultados superiores ao seu custo de oportunidade. Na verdade, o MVA está mais ligado ao futuro da empresa e não ao passado, como o EVA. Né? O MVA aqui, vou falar em português, tá? Significa qual é o valor da empresa no mercado, tendo em vista seu potencial futuro. Então aqui a definição aqui do MVA aqui é muito parecida com a do EVA, tá? Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Valor agregado de mercado está mais ligado ao preço da empresa. Então, enquanto o EVA está mais ligado com o acionista diretamente, se está agregando ou destruindo valor ao acionista, o MVA já está mais ligado ao valor que a empresa tem no mercado. Então, só para você começar a entender, as empresas de grande porte, elas não são como empresas de pequeno porte, em termos de valor de mercado. Por exemplo, né, se eu sou proprietário de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, eu tenho aí uma loja que vende doces, chocolates, doces, uma bombonière, por exemplo. Né? Então, se eu fosse me desfazer dessa bombonière, provavelmente eu ia fazer o levantamento de todo o estoque que eu tenho, né? Ver quanto que eu tenho lá de mercadoria, quanto que eu tenho lá de equipamentos, fazer uma avaliação desses equipamentos. Se é uma empresa que, né, se é uma microempresa que está dando um lucro relativamente bom, eu faço umas continhas lá em cima do valor total e coloco um preço de venda dele. Não existe assim uma técnica muito bem definida, né, para empresas de pequeno porte, microempresa. É um pouco relativo, né? Normalmente o proprietário vê quanto que ele tem lá de mercadorias e equipamentos, né, que faz a empresa funcionar. Se ela for uma empresa que dá muito retorno, ele coloca uma margem um pouquinho maior, 2 ou 3 vezes o lucro que ela acaba gerando. Somou tudo isso é o preço de venda, né? Agora, para empresas de grande porte, não, precisa ter uma técnica, né? E o MVA é uma dessas técnicas. Então, diferente das empresas de pequeno porte, uma empresa de grande porte, né, essas sociedades anônimas, elas vão ter um valor de mercado de acordo com o desempenho que ela tem e isso está indicando com o resultado futuro que ela pode ter. Então, eu preciso do EVA, né, para calcular o MVA. O EVA está ligado em agregação de valor ao acionista e o MVA ele está ligado ao futuro, às possibilidades de ganho que essa empresa pode ter. Né? Então, a gente anda vendo muito aí na mídia, né, a venda aí de grandes empresas, principalmente as empresas de tecnologia, sendo vendidas aí a valores exorbitantes, né? Por exemplo, o último aí que eu me recordo é o WhatsApp, muito conhecido de vocês, aquele aplicativo de celular, né, de trocar mensagens instantâneas. Ele foi vendido aí por um valor absurdo, né? Então o Google Facebook, né, que comprou ele, tem uma expectativa de ganho, né, de ganho de receita muito alto, né? Então a expectativa de ganho futuro acaba trazendo um valor para a empresa. Então o MVA ele tem essa intenção, né? Se a empresa tem uma grande expectativa de retorno futuro, isso acaba alavancando o preço, o valor de mercado dela, ok? Então, continuando aqui, para eu calcular o MVA, eu preciso pegar o resultado do EVA e fazer a divisão pelo WACC utilizando a taxa do WACC. Ou seja, meu EVA aqui é de 22,69, vou dividir
pelo valor do WACC aqui, ó, que é 17,98%, que o Excel vai fazer dividido por 0,1798, tá? Então só toma cuidado para não se confundir. Como eu estou fazendo aqui no Excel, ele já sabe fazer isso. Mas se você estiver fazendo isso na máquina, né? Então 22,69 dividido por 0,1798. Senão você não vai chegar no resultado que eu vou chegar aqui, ok? Então eu tenho aqui o valor de 126,18. Deixa eu arredondar aqui que a gente está falando de moeda, né? Nossa moeda tem duas casas depois da vírgula. 126,18. Ok? Então eu tenho aqui o W. Opa, perdão. Coloquei no campo errado. Aqui é o WACC de 17,98. 22,69 dividido por 17,98. Tenho 126,18. Então o valor de mercado, aliás, o MVA dessa empresa seria 126,18. Eu ainda tenho mais um passo para chegar no valor de mercado dessa empresa, né? Então o MVA ele é um indicador de quanto essa empresa vale a mais do que ela está utilizando para suas atividades. Ou seja, né, como que é composto agora o valor de mercado? Então, se o MVA significa que ela vale a mais das fontes de recursos, então as empresas de grande porte elas são dependentes, sempre, né, elas dependem de recursos de terceiros e recursos próprios, que são dinheiro dos acionistas, né? Isso nunca tem fim para uma empresa de grande porte, ela sempre tem essa dependência, né? Então ela sempre vai escolher recurso de terceiro ou próprio, dependendo do custo de cada um deles. Lógico, quando o custo for mais barato, ela vai pegar o recurso de quem estiver oferecendo mais barato. Então o MVA está indicando quanto ela vale a mais do que esses recursos, ou seja, né, diferente lá das empresas de pequeno porte, microempresa que eu falei para vocês. Então eu tenho aqui, ó, vamos calcular aqui o valor dela para você entender um pouquinho melhor. Quanto que essa empresa está utilizando de recursos nas atividades dela, de terceiros e próprios? Valor de 1.632, que foi o valor lá que eu peguei do WACC, né? Então se eu for aqui na tabelinha do WACC, ó, ela está utilizando essas fontes num total de 1.632. Então 1.632. Quanto foi o MVA que eu calculei? 126,18. 126,18. Qual que seria o valor de mercado dessa empresa? Então, tudo que ela está utilizando de recursos, fonte de recursos, mais o MVA calculado. Então, o valor de mercado dessa empresa aqui seria no valor de 1.758,18. Ok? Então, o MVA aqui, só para fechar, ele completa, né? Ele é um complemento para o cálculo do valor de mercado da empresa. Então, uma empresa de grande porte, qual que é o valor de mercado dela? O valor das fontes de recursos que ela está utilizando, mais esse MVA. E aí, aquilo que eu estava dizendo, né? Quando a empresa tem uma grande perspectiva de resultados, né? Se ela consegue gerar um resultado operacional alto, né? Esse resultado operacional alto, depois de retirado contribuição social e imposto de renda, eu tenho verdadeiro lucro econômico. Se esse lucro econômico é maior, consequentemente o meu EVA é maior. Se meu EVA é maior, meu MVA é maior. Se meu MVA é maior, o valor de mercado dessa empresa é cada vez maior. Ok? Então, quanto mais uma empresa consegue gerar de ganho, né, de resultado operacional com os recursos que ela utiliza, mais valiosa ela é. Ou seja, se eu uso um pouquinho recursos, né, e consigo gerar um baita resultado operacional, né, um resultado bem grande, o valor da minha empresa é muito grande. Agora, tem algumas empresas não, que elas usam muitos recursos e o resultado operacional dela é muito baixo. Então ela não tem muito valor de mercado. Por maior que ela seja, ela pode ser gigantesca, ter um monte de equipamento, mas uma empresa de grande porte ela não é avaliada pela quantidade de bens que ela tem, mas sim pela quantidade, né, pela capacidade que ela vai ter de gerar resultados futuros. Por quê? Porque o acionista ele quer dinheiro no bolso dele, e o dinheiro no bolso dele vem através dos lucros da empresa, né, o resultado final da empresa. Então não adianta ela ter um monte de máquina, né, um monte de instalação, um monte de prédio, sendo que esses ativos, né, os ativos imobilizados, não são eles que geram dinheiro para o acionista, né? Então o acionista está interessado em ganhar dinheiro
do lucro que essa empresa tem. Então, por isso que essas empresas são avaliadas com base no resultado dela e não com base nos bens que ela tem. É muito estranho, é muito engraçado isso, né? Você imagina uma empresa muito grande. Eu vou pegar aqui um exemplo que eu vi uma vez, o balanço patrimonial do metrô de São Paulo, até porque foi anunciado esses dias aí que o metrô teve um prejuízo milionário aí, né? Muito grande. Ele vem tendo prejuízo já há um bom tempo. E o metrô, se você pega o balanço patrimonial dele, você vai verificar que o valor do imobilizado dele é muito alto, né? Porque ele tem muitos bens, né, lá no ativo imobilizado, como trens, instalações, né? Imagina as estações, todos os materiais que estão nessas estações. Então o imobilizado dele é muito alto, mas ele não gera muito resultado operacional, né? Então o resultado dele operacional é baixo, então o valor de mercado dessa empresa provavelmente seria baixo, né? Porque tem muito ativo, né? E essa empresa não pode ser vendida pelo valor do ativo dela, caso ela fosse vendida, exemplificando, né? Lógico que isso não vai acontecer. Então o valor do ativo dela é muito alto, mas não é pelo valor do ativo que eu vou vender essa empresa, é pelo valor do que ela pode gerar de ganho. Por quê? Porque o acionista quer ganho. E a única maneira de se remunerar um acionista é através do lucro da empresa, né? Porque o acionista ele recebe um pedacinho disso aqui, ó, desse resultado líquido. Se esse resultado líquido não é alto, né, quanto mais baixo for, menos o acionista recebe. Quanto menos ele recebe, ele não fica interessado em investir mais dinheiro nessa empresa. Ele vai embora, vai procurar outra empresa para ganhar mais dinheiro, né? Então não adianta a empresa ter um ativo, né? Eu olhando aqui para o balanço, olhar que um ativo bem alto nessa empresa, nossa, ela tem um ativo enorme, então ela vale bastante. Não, vocês podem notar que nessa empresa aqui ela tem um total de ativo, né, de 2.375.000, que está refletindo todos os bens que ela tem, ó. Mas quanto que ela vale? Ela vale aqui, ó, 1.758. Ela vale bem menos do que todos os bens que ela tem. Por quê? Porque a capacidade dela de gerar resultado operacional está sendo boa? Tá, né? Ela não tá destruindo o valor aqui do acionista quando eu calculei o EVA, mas não está sendo tão alta assim. Então o valor de mercado dela acaba não sendo tão atrativo, não consegue nem ultrapassar o valor dos bens que ela tem lá no ativo, tá? Então eu aproveitei esse vídeo também, acabei até dando uma explicação maior sobre EVA e MVA, o EVA e o MVA. Na verdade o foco nem era esse, né? Na verdade o foco era só mostrar para vocês aí como que é a metodologia de cálculo, ok? Bom, então é isso, até o próximo.